Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e chegou a quarta-feira, dia 13 de dezembro, já aquela reta final do ano, né? E a gente começa também a pensar que o Botafogo tem aí mais ou menos, pouco menos de um mês até a reapresentação da equipe, né? Está marcado para o dia 7 de janeiro, mas vamos botar aí um mês, né? Para o Botafogo começar a apresentar reforços, né? Até agora, né? Não temos nada. Vou falar daqui a pouco muito dos reforços, né, das possibilidades de reforços, mas também tem a barca, né, jogadores que estão de saída. Inclusive o blog do Lauro Jardim, do Globo, né, Jornal Globo, noticiou ontem que Lucas Perry entregou as chaves da sua casa no Rio de Janeiro, né, surpreendendo zero botafoguenses. Todo mundo já sabia que Lucas Perry está aí de malas prontas, né, para a França, para o Lyon. Mas a notícia do blog do Lauro Jardim é que mesmo que o PR eventualmente continuasse no Botafogo, ele se mudaria, né? Entregaria as chaves da casa que ele estava alugando aqui no Rio, já há um ano e meio, por conta da privacidade, que desde que ele foi convocado para a seleção, o PR estava se queixando aí de falta de privacidade. Quem sou eu para julgar, né? A gente não sabe, eu não sei exatamente. Normalmente os jogadores de futebol aqui do Rio residem na Barra da Tijuca, né? E arredores ali, Recreio, enfim. Então quem sou eu para dizer se ele estava se sentindo, né? Enfim, com pouca privacidade, mas o fato é que o PR já está aí de malas prontas, falta só o Botafogo oficializar junto ao Lyon, né? O Textor aparecer aí e fazer essa oficialização tanto do Lucas Perry como do Adrielson de saída para o Lyon. Trouxe aqui só essa informação aqui, fofocas, bastidores, né? Falando em goleiro, naturalmente o Botafogo está aí no mercado. Falei aqui ontem, né, do jogador, do Aldair Quintana, acho que é isso, colombiano. E o Botafogo agora parece que se aproxima do goleiro Santos, goleiro que está na reserva do Flamengo. Inclusive a notícia foi dada ontem por setoristas do Rubro Negro, né, o Júlio Miguel Neto e tal, trouxe que o Botafogo se aproximou do Santos porque a disputa, na realidade, né, os interessados pelo jogador seriam justamente Botafogo e Grêmio, né? O Grêmio também está procurando goleiro, né? E o ex-clube do Santos, o Atlético Paranaense, tinha feito uma consulta, né, para tentar readquirir, digamos assim, o Bonfilho, a casa torna, né? Mas isso foi na janela do meio do ano, tá? Então, no momento, seria Botafogo e Grêmio no páreo. Por que o Grêmio tá meio que de lado nessa disputa? Primeiro, segundo os setoristas lá do Flamengo, o Grêmio não tem a grana, tá, para chegar junto, não tem os valores necessários e tem também outros fatores que pesariam a favor do Botafogo, né? O Thiago Nunes, né, ex-técnico do Santos, do grande momento do Santos lá no Atlético Paranaense, e também o fato dele já estar adaptado à vida no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Então não representaria uma nova mudança, né, no caso de ter que se mudar para Porto Alegre. Então isso aí é a notícia que surgiu ontem à tarde do Botafogo, com maiores possibilidades aí de trazer o Santos. Inclusive, eu falei do Thiago Nunes, o Thiago Nunes, que é muito discreto nas redes sociais, mas ele postou um stories, né, relembrando a conquista da Sul-Americana, justamente pelo Atlético Paranaense, que foi ontem, né, completou 5 anos. Foi dia 12/12 de 2018. Então, quem sabe aí o Thiago Nunes querendo reviver isso, e o Santos seria um jogador aí que ele tem total confiança, né, indicado por ele, né, indicado pelo Thiago Nunes para o Fogão, né? O Atlético Paranaense, inclusive, ele está numa situação meio que parecida, porque ele tem o Bento, né, que a gente infelizmente lembra, um goleiro muito bom que se destacou, inclusive nas cobranças de pênalti, né, contra a gente na Copa do Brasil, e o Bento está toda hora sendo também sondado, falado que vai para a Europa. Então, certamente o Atlético Paranaense também quer uma peça de reposição para o Bento, né, no momento que for concretizado isso. E vale dizer também que o Santos
não foi bem no Flamengo, perdeu muito espaço internamente e hoje ali é o terceiro goleiro, terceira opção no clube da Gávea. Galera, Patrick de Paula, muita gente pergunta, o Patrick de Paula também é outro que estava aí meio sumido das redes sociais, postou uma foto ontem ali todo na estica e tal, tirando onda. O Patrick de Paula, ele não estará com o grupo do Botafogo, tá? A informação do Thiago Veras, da Rádio Tupi, ele não estará com o grupo do Botafogo ali no dia 7 de janeiro, tá? Essa é a tendência. Ele só deve se integrar, né? Pode ser até que ele esteja, né? Como já teve alguns treinamentos aí no fim do ano, mas assim, ele só vai estar mesmo ali na ralação, né? Junto com o grupo, provavelmente já durante o Campeonato Carioca. Só relembrando que ele teve um gravíssimo problema, né? A lesão dele no joelho esquerdo em fevereiro desse ano, tá? E essa lesão, ela tem um prazo de recuperação de 12 meses, também conhecido como um ano, né? E a cirurgia dele, inclusive, foi realizada em março, tá? Então, se ele voltar a campo antes desse prazo, vai ser até uma surpresa, né? Mas podemos dizer, pelo menos, a boa notícia é que ele está em fase final de recuperação. Quem também está em fase final de recuperação é o Rafael, né? Nosso lateral, que vai jogar mais um ano pelo Fogão, depois já avisou que se aposenta, e ontem ele postou nas suas redes sociais, treinando no Newton Santos, muito bem, né? Fazendo ali um exercício com cordas, a rampa ali de acesso ao campo do Newton Santos. Então, já em fase final, o Rafael aí mais adiantado, esse sim deve estar aí desde o princípio com o grupo do Botafogo, iniciando a pré-temporada de 2024. Galera, é uma época de muitos nomes sendo falados, né? E o nome da vez agora, que pintou ontem, foi o de Marcelino Moreno. Não confundir com Marcelo Moreno, atacante boliviano, né? Brasileiro, boliviano, enfim. O Marcelo Moreno, que inclusive recentemente se aposentou da seleção boliviana. O interminável Marcelo Moreno, que fez carreira no Brasil, especialmente no Cruzeiro, né? Teve passagem também pelo Flamengo, mas enfim. Marcelino Moreno é um meia atacante argentino, tá? Do Coxa, do Curitiba. Tem 28 anos e, segundo notícias, tá? Informação do jornalista Lucas Tanaka, o Botafogo seria um dos clubes interessados no futebol do jogador, tá? Mas tem uma concorrência grande, olha. Corinthians, Cruzeiro e ainda os dois clubes da Bahia, né? O Bahia e o Vitória também estariam interessados. Ainda tem mais um, o Santos, que caiu para a Série B, também estaria aí fazendo sondagens junto ao Curitiba para contar com o futebol do argentino Marcelino Moreno. Comenta aí embaixo se você acompanhou, se você conhece o jogador, se você acha que pode ser uma boa, mas eu vejo aí muita concorrência, né, pelo jogador. Não sei se vale tanto a pena assim, né? O Santos entrou na disputa, mas, pô, dificilmente o cara tá saindo do Curitiba, que caiu para a segunda divisão, vai jogar em outra equipe que também vai jogar a Série B ano que vem, né? Então, acho difícil aí para o Santos, né? Só para a gente entender a situação, o Curitiba adquiriu, tá? 50% dos direitos econômicos do Marcelino Moreno, tá? No meio do ano, por 7 milhões de reais, junto ao clube norte-americano do Atlanta United, tá? O contrato com o Curitiba vai até dezembro de 2026. E como é que foi? Como é que ele se saiu jogando pelo Coxa Branca? 2 gols e 4 assistências em 45 jogos. Não são números assim tão atrativos, né? Tudo bem que é um meia atacante, não é um centroavante de ofício, mas de qualquer maneira, enfim, está despertando o interesse de vários clubes. O Botafogo seria um deles, tá? Galera, uma notícia que a gente já tinha dado aqui, já há muito tempo a gente vem falando, pode ser sacramentada hoje após uma reunião entre empresários do América Mineiro e empresários do Carlos Alberto, né, e do próprio Botafogo, naturalmente, já que o Botafogo decidiu adquirir, né, os direitos econômicos do paraibano Carlos Alberto. Inclusive está lá passando férias em João Pessoa, né, o Carlos Alberto, e os 60% dos direitos econômicos, o Botafogo vai pagar 1 milhão de euros, tá? Dali pouco mais de 5 milhões de reais. Informação do Vene Casagrande, do SBT, tá? E o Carlos Alberto vai assinar um contrato com o Botafogo de 3 anos de duração. Só lembrando que o Carlos Alberto teve a grande fase dele ali
com o Caçapa, né, com o Cláudio Caçapa, fez ao todo 4 gols e teve uma assistência em 33 jogos. Mas não parece que ele jogou tanto assim. Na verdade, ele entrou, né, em 33 jogos, ou quase, né? Titular mesmo, ele foi em 9 partidas apenas, o Carlos Alberto. Então, dá para dizer que teve uma boa performance, né? Como é bom relembrar, né, aquela fase ali do Carlos Alberto, gol contra o Vasco, gol na Sul-Americana, né? Gol contra o Grêmio, né? Foi o grande momento ali do Carlos Alberto, como eu disse, com o Cláudio Caçapa à frente do time, né? Então, teremos aí, comenta aí embaixo se você acha que é um bom reforço, entre aspas, né, o Botafogo adquirindo o Carlos Alberto, que, lembrando, estava emprestado pelo Coelho, né? Vamos lá, pessoal, vamos ao assunto principal do Daverson. Falo já? Não, vou falar antes de outra notícia. Dá um momento João Kleber. Para. Galera, o João Vitor, zagueiro, né, que o Botafogo está tentando negociar junto ao Benfica, já trouxe para vocês aqui, né, a situação. Ele atuou apenas 2 jogos pelo Benfica, teve problemas disciplinares lá e tal. Enfim, não interessa ficar no clube, né, português, e o Benfica também não quer emprestá-lo. Ele quer vender em definitivo. O Botafogo fez uma proposta de empréstimo com, né, a possibilidade da compra ao final do empréstimo. Quem entrou na briga por ele também foi o Colorado, o Internacional. Por isso que a gente até evita aqui de falar nomes, a gente só fala quando realmente já vazou na imprensa, né? Para quem está preocupado, mas o Botafogo não está contratando ninguém, não está se mexendo. O Botafogo está, sim, negociando com alguns jogadores bem interessantes, posso dizer, mas tudo, né, ainda em segredo, né? Justamente porque quando vaza, vocês reparam, né? Pode ser coincidência, mas o Inter já também chegou junto. Inclusive, o empresário do João Vitor, né, já se pronunciou sobre vários clubes interessados e nominalmente citou Botafogo e Internacional. Está aguardando aí para saber números e tal. Aquela coisa, analisar qual a melhor proposta para o jogador e que também agrade ao Benfica, naturalmente. Só lembrando que o João Vitor foi destaque no Corinthians ali entre 2021 e 2022 e é um jovem zagueiro, né? Tem 25 anos. Vamos ver, vamos aguardar. Seria uma boa contratação para o Botafogo, tá? Vejo com muito bons olhos, né? Obviamente, só lembrando que tem essa questão aí da disciplina, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ao assunto da thumb. Enrolei aqui para falar de Daverson, né? Figuraça, centroavante, foi campeão na Libertadores, todo mundo lembra, né? Marcando o gol do título, né? Do Palmeiras em cima do Flamengo. O Daverson, ele fez um grande ano no Cuiabá, né? Ele fez um grande ano no Cuiabá. Vou até dar os números aqui. O Daverson, olha só, ele tem 32 anos. E fez 17 gols pelo Dourado, tá, em 2023, e ainda deu de quebra 2 assistências, num total de 45 partidas. Foi um grande ano do Daverson. Ele é aquele jogador que está no hall dos jogadores folclóricos, né? Não estou comparando qualidade de centroavante, não, mas naquele hall, Túlio Maravilha, né? O cara fala, você sempre espera as entrevistas dele são engraçadas, né? É um cara carismático, divertido, né? Às vezes ele não fala coisa com coisa, mas é um cara que acaba que a gente tem um carinho, né, pelo jogador, por ver que ele é muito bem-humorado, né? Até quando ele quer falar sério, ele acaba divertindo. Então tem esse lado, mas é um jogador eficiente, né? E que tem essa parte mental que o Botafogo está buscando, né? Ou seja, um jogador que parece que não se importa muito ali se está jogando final de Libertadores, né? Tem experiência com a camisa do Palmeiras jogando Libertadores, que é o perfil que o Botafogo busca. Só que o presidente do Cuiabá deu uma entrevista à ESPN, tá? O senhor Cristiano Dresch, e disse que não vai ser tão fácil tirar o Deivinho do clube cuiabano, né? Ele que tem um contrato por mais um ano, até dezembro de 24, lá com o Dourado, e o planejamento do Cristiano Dresch, é justamente oferecer mais 2 anos de contrato, e aí provavelmente o Daverson, de repente, até encerraria a carreira por lá, né? No Mato Grosso.
Então ele falou, olha, tem interessados, mas vão ter que pagar caro. Então, para sair para um clube brasileiro, o dirigente do Cuiabá, né, inclusive respondeu essa sondagem que o Botafogo fez, só pagando 20 milhões de reais. E aí está a pergunta da Thumb, se vocês acham que vale a pena. Lembrando que provavelmente o Daverson chegaria para ser, né, reserva do Tiquinho, né, para compor o elenco, enfim. Se vale a pena, né? Eu acho que é um jogador bem interessante, tirando todo esse lado folclórico dele, né? Mas é um cara alto astral. O próprio Cristiano Dresch, nessa entrevista à ESPN, comenta isso, que ele, esse ano, né, no Cuiabá serviu para tirar um pouco aquela imagem de bad boy, né, que o Daverson tinha, e salientou essa parte dele de ser um cara alto astral, um cara que faz bem para o grupo, para o elenco, né, um cara que já teve seus altos e baixos, né? E agora mesmo, segundo o próprio Daverson, né? É um novo homem, se batizou recentemente, enfim, um cara família, né? Então, essa é a questão. Se o Botafogo vale a pena botar 20 milhões de reais num jogador de 32 anos, mas que o perfil agrada, justamente até por essa parte mental, né? Por incrível que pareça, né? Mas é um cara que não sente muito pressão, que foi justamente o que o Botafogo sentiu tanto nessa reta final de campeonato. O que vocês acham? Vale a pena 20 milhões? Eu acho que a situação perfeita para o Botafogo seria caso o Cuiabá aceitasse botar jogador ali no meio, quem sabe Marçal, quem sabe Cuesta, né? Botafogo resolveria duas situações simultaneamente, né? Jogadores que estão meio que sem clima, né, no clube, e ainda assim abateria aí desse valor de 20 milhões, que de fato é um valor bastante alto, né? Comenta aí embaixo, galera, o que vocês acham, e tem a situação do Santos também, do Botafogo está próximo de anunciar, né? A tendência é essa, pelo menos segundo os próprios setoristas do Flamengo, né? E é isso, o Botafogo segue negociando jogadores, segue mapeando para essas posições que a gente está carente, né? Ontem eu falei de lateral direita, mas acho que também a lateral esquerda a gente precisa reforçar, né? Goleiro, zagueiro, atacante, praticamente entre 5 e 6 jogadores. É a ideia do Botafogo contratar entre 5 e 6 jogadores para o time titular. Vamos aguardar. Beleza, galera? Deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos botafoguenses, apresente o canal Botafogo Digital e só tenho a agradecer mais uma vez de vocês estarem aí prestigiando, né, e acompanhando o canal, como sempre, beleza? Tamo junto, abraço, até mais.